Bem-vindo, bem-vinda a mais... Nossa, até dei uma... Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do meu canal. Meu nome é Gustavo Paulino e hoje temos mais uma aula. Cara, o tema de hoje é bem interessante e se você não está familiarizado, toda quarta às 20 horas eu libero um vídeo nesse canal do YouTube falando sobre uma ideia que me perseguiu essa semana e para você se situar nesse projeto, nessa ideia de criação de conteúdo que eu me propus a fazer, você precisa acompanhar os episódios e para entender todo o contexto. Então, cada vídeo tem uma aula, tem um tema, tem um roteiro que eu preparo com carinho para você refletir e que isso sirva, né, de aprendizado para você que me acompanha aqui no YouTube. Então, como é de costume, cara, eu tenho um roteiro aqui, preparo esse roteiro, me planejo e ligo a câmera e gravo a partir desse roteiro, tá? E o tema de hoje é: a vida não precisa estar perfeita para estar certa. E eu vou usar o meu roteiro como guia, vez ou outra eu vou olhar aqui, mas é porque eu estou aprendendo a virar um produtor de conteúdo. Então eu tenho o roteiro, mas eu preciso ainda melhorar como a pessoa que aparece na frente das câmeras e consegue articular bem as ideias. Eu ainda estou um pouco travado, mesmo com o planejamento, ainda estou aprendendo, é justamente esse o propósito de eu melhorar ao longo do tempo. Então vamos lá, cara, o tema de hoje... Sem enrolação nenhuma, vamos direto pro tema do vídeo de hoje, que é: a vida não precisa estar perfeita para estar certa, tá bom? Então, a ideia que me perseguiu essa semana foi justamente essa, a vida, aliás, a vida nunca vai estar perfeita, né? Isso a gente já sabe, tá? Mas a ideia do vídeo de hoje não é te mostrar uma filosofia comum ou uma motivação barata, porque tudo isso, a ideia que eu trago hoje pra você, ela foi criada. Eu que criei essa ideia. Essa ideia não existia no mundo, só eu articulei ela. Justamente por isso que existe um roteiro, tá? Então, o que eu quero dizer com esse tema é que muitas das vezes a gente tem olhado por um ângulo desconexo da realidade, tá? E para mim, do meu ponto de vista, a métrica que eu devo olhar para minha vida mesmo é a métrica do progresso, tá? O quanto você cresceu nos últimos anos, o que você colheu, tá? E não precisa ser algo grandioso sempre, né? Você só precisa... essa métrica e esse olhar que você tem sobre as coisas que você tem progredido nos últimos anos, ela precisa apenas te aproximar dos objetivos que você tem traçado para sua vida. Eu espero que você tenha objetivos para sua vida. Então, a vida não precisa estar certa para estar... a vida não precisa estar perfeita para estar certa. Significa que você precisa parar de olhar para a imperfeição da vida e olhar mais para o lado bom, tá? E de novo, isso aqui não é só filosofia barata ou motivação comum, você já vai entender o porquê, tá? Então, pensa sobre isso, tá? Essa é a ideia que eu vou desenvolver nessa aula, tá? Qual é aquela coisa que você evoluiu nos últimos anos, tá? Essa mudança de perspectiva de parar de olhar para a imperfeição da vida e olhar para o progresso é uma mudança de perspectiva que eu tenho adotado e tem funcionado bastante, e você já vai entender o motivo desse vídeo ainda nessa aula, tá? Então, quando você para, tá, de olhar para a construção material e passa a perceber um crescimento estrutural na sua vida, essa ótica de, cara, a vida nunca vai estar perfeita. Então, a gente tem que estar sempre olhando para o nosso progresso. Então, olhando e perceber que a matéria que a gente vê com os nossos olhos, ela é apenas um reflexo de uma estrutura que a gente realmente... de uma estrutura que a gente construiu. E estruturas são invisíveis. Eu sei que esse conceito parece um pouco abstrato demais. É justamente essa provocação que eu vou fazer nesse vídeo de hoje, tá? Então, olhar para o crescimento estrutural faz você perceber que estruturas que você criou no passado criaram a matéria que você vê hoje no reflexo atual da sua vida. Então, tudo que a gente vê hoje como matéria na nossa vida
isso tudo foram estruturas criadas. Então, olhe para estruturas que você criou na sua vida no passado e que geraram a matéria. Mudança de perspectiva faz total diferença, tá bom? Só que né, não é fácil perceber, né, essa questão de estruturas na nossa vida, porque a nossa vida a gente tem que trabalhar, estudar, é agitado, e tudo isso todo mundo passa, tá? Então essa cadeia de causas e efeitos de como que isso funciona é justamente a ideia do vídeo de hoje. E eu sei, a nossa vida é caótica, é agitada, e eu tô aqui para clarificar isso e te mostrar uma perspectiva que talvez você não tenha, tá? Então foi essa ideia que me perseguiu essa semana. E vamos pro objetivo da aula, tá? Então, disclaimer fixo aqui. Eu preciso, é ritual do canal, tá? Então, só para alinhar o jogo, esse canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa. Você não é... Vamos de novo, cara, vamos de novo, tá gravando, não vou cortar, é isso mesmo, faz parte da evolução, tá? Então, só pra alinhar o jogo, esse canal é sobre levar as suas próprias ideias a sério. Eu coloco as minhas na mesa, você pensa sobre as suas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é proibido a não pensar. Se tu para esse contrato, bora pro conteúdo, cara, bora. Que esse tema tá bem interessante, tá? Então, o que eu quero que mude em você quando você assistir esse vídeo, tá? Eu quero que você entenda que eu quero que você entenda que o ego erra na leitura da própria vida. O nosso ego erra na leitura. O nosso ego é uma entidade que nós temos, todos nós temos o ego, e muitas das vezes, se a gente não tiver essa clareza de distinção de como que as coisas são criadas na nossa vida, o nosso ego domina e isso erra a nossa leitura da própria vida, tá? Então, vamos se situar aqui para você entender. Então, só para ficar mais claro, veja, dê uma olhada naquilo que você estruturou nos últimos anos, né, no passado. Aquilo que você estruturou no passado. Então, isso inclui experiências, estudos, trabalhos, isso são estruturas, tá? Então você pega essa situação que você imagina na sua vida, que você imagina essa situação de quando você não tinha algo material e hoje tem, tá? E quando você olha para isso, você passa a perceber que estruturas que você está construindo, tá bom? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Então, esse vídeo que eu tô fazendo, ele é estrutural, né? Eu não tô fazendo esse vídeo aqui para ganhar likes, visualizações, embora esse seja um dos meus objetivos aqui no canal do YouTube, mas eu preciso me tornar aos poucos a pessoa que grava vídeos todas as quartas às 20 horas e publico ele no meu canal do YouTube. Então, eu preciso criar o hábito. E hábitos são estruturas que sustentam a realidade que eu quero ver, tá? E aí você começa a entender que estruturas criam matéria. De novo, esse vídeo é estrutural. Eu estou melhorando. Cada vídeo eu estou melhorando como produtor de conteúdo, como uma pessoa que coloca uma ideia, consegue articular e falar na câmera sem travar. Improvisar quando é necessário, enfim, olhar aqui quando é necessário e ler uma frase que eu tenho que falar no vídeo que é necessário, tá? E tudo isso é estrutural pro meu canal. Eu busco, em um primeiro momento, visualizações, likes, tudo isso é consequência de um trabalho estrutural. Então, eu sou uma pessoa que estou evoluindo constantemente e é por isso que o trabalho estrutural cria a matéria que eu vou ver na realidade, tá bom? Então, eu ainda vou chegar no ponto de melhorar as visualizações e tudo mais, mas primeiro eu preciso me tornar essa pessoa de forma estrutural. Então, eu vou criar audiência, comunidades, né? E tudo isso, obviamente, eu quero, tá? Mas, antes de tudo, eu preciso me tornar a pessoa, senão nada acontece, tá bom? Então, é interessante essa ideia porque o nosso ego julga o que vê, tá? Mas são estruturas invisíveis que criam matéria, ou seja, hábitos, rituais, repertórios, tudo isso criam matéria, aquilo que o ego vê, tá? Então,
esse é o ponto da história, né, do tema de hoje, tá? Então a gente sempre tem algo que a gente queria no passado, e hoje a gente tem, e se a gente olhar para isso, a gente percebe quais foram as estruturas que criaram a matéria que a gente vê na nossa realidade, tá? Justamente esse vídeo aqui é um vídeo onde eu estou estruturando aquilo que sustenta a matéria que eu quero criar, a matéria que eu quero ver na minha realidade, tá? Então, criar um vídeo como laboratório pessoal para eu me desenvolver como produtor de conteúdo são estruturas. Isso ninguém vê, né? Mas isso não é visível, mas são estruturas, tá bom? Então, vídeo 1 saiu o vídeo 2, eu me forcei a criar o vídeo 3, vídeo 4 já é o vídeo 5, já foi muito difícil produzir o vídeo de hoje, porque eu tinha que sair da inércia, vencer, né, os meus hábitos, tá bom? Vencer os meus hábitos, criar o hábito, né, de produzir o conteúdo, tá? Então esse vídeo ele faz parte da estrutura do meu canal que vai sustentar a produção de conteúdo daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, tá? Então, eu preciso vencer, né, essa minha tendência preguiçosa que eu tenho de não querer fazer o que tem que ser feito, tá? E criar o hábito de fazer o que tem que ser feito, sempre. Por exemplo, academia, eu sempre pratico academia, faz mais de 10 anos que eu pratico academia e eu tenho 25 anos. Como que eu vou para a academia sem pensar? Eu criei o hábito, eu criei a estrutura, eu internalizei isso dentro de mim antes disso se tornar matéria, antes de ter o shape, tá bom? Então, é por isso que coisas básicas na vida funcionam, como, por exemplo, arrumar a sua cama. É inútil porque você vai bagunçar ela depois, tá? Mas é justamente isso que molda uma estrutura dentro de você, tá? Que, por exemplo, arrumar a cama todo dia te faz ser uma pessoa mais resiliente e entender que tem coisas que são repetitivas. Então, você acaba criando uma estrutura. Arrumar a cama é inútil, cara, porque você vai bagunçar ela de novo. Mas o fato de você arrumar a cama cria uma estrutura invisível que sustenta isso em outras áreas da vida. Então, desde pequeno eu sempre ouvia arruma sua cama, arruma sua cama, arruma sua cama, mas eu nunca entendi o porquê e hoje em dia eu arrumo minha cama todos os dias e isso virou um hábito e esse hábito já está mais internalizado dentro de mim, eu não preciso pensar sobre fazer isso, eu acordo, levanto, arrumo a cama e ponto final, né? E isso criou em mim resiliência, ou seja, estruturas invisíveis, que me deram capacidade de criar matéria, tudo que eu tenho hoje na minha vida, enfim, tá bom? Então, o conceito central dessa aula aqui, tá, é que você precisa entender que estrutura vem antes da matéria, cara. E isso é bem interessante, tá? Porque o que é exatamente estrutura, Gustavo? Estrutura é aquilo que não se vê de imediato, tá bom? Estrutura, para você criar a estrutura leva tempo, tá? E é difícil, cara. Por que leva tempo? Pô, nada grande se constrói com um curto espaço de tempo. Promessas vazias, dinheiro rápido, isso tudo não existe na realidade, tá? Então, estruturas, você precisa criar estruturas. Todas as pessoas que criaram grandes audiências, que criaram sucesso na internet, tem estrutura, tá bom? Tem estrutura em alguma parte da sua vida que sustenta aquilo. Nada surge simplesmente do nada, tá bom? Então, vou dar um exemplo do que é uma estrutura para você. Por exemplo, eu parei de operacionalizar direto na empresa em que eu atuo, que é a minha empresa, tá? E comecei, tá, a desenhar uma estrutura organizada da minha empresa, porque eu entendi que para eu ter uma empresa organizada, eu precisava antes criar estruturas. E estruturas são criadas através do quê? Tempo, estudo, repertório, tá bom? Experiências de trabalho. Isso, quando eu publico um artigo, quando eu submeto um artigo a uma revista gringa defendendo a minha tese, eu estou criando uma estrutura que sustenta a matéria da minha empresa, entende? Então esse é um exemplo vivo. Tá? Então entendemos que estruturas são invisíveis, são palavras, são ideias, são experiências, são os hábitos, é o tempo que cria isso, tá bom? E o que é
a matéria. Matéria é tudo aquilo que o nosso ego vê, ou os nossos olhos veem, tá bom? Matéria, tudo isso aqui é uma matéria, sempre é um reflexo atrasado de uma construção estrutural, tá bom? Essa perspectiva é brilhante do meu ponto de vista, tá? Porque matéria não é só algo físico, literalmente, por exemplo, esse controle. Matéria pode ser o resultado de um trabalho, por exemplo, uma palestra, ou matéria pode ser esse vídeo, porque antes de eu vir aqui gravar um vídeo, eu vi diversas pessoas fazerem exatamente isso que eu estou fazendo, tá? Então, isso moldou a minha perspectiva e criou a matéria, o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje, que já é matéria, eu vindo aqui gravar, serve como estrutura para o meu canal evoluir e crescer. Então, você entende que estruturas criam matéria, tá bom? E aí, cara, a gente tem estruturas e a gente tem matéria. A gente entende que tudo isso que os nossos olhos veem são matéria. Mas quem está no meio é você. Você está no meio de matéria e estrutura. Você sabe que estruturas vêm antes de matéria. Então, quem é o personagem do meio? Você é o personagem do meio. E por que isso é implicante? E por que aqui a gente conecta todos os pontos dessa aula, tá? Porque, cara... Travei. Vamos voltar, tá? Eu tava dizendo que você tá no meio. Você tá no meio entre das estruturas e da matéria que você quer criar. O fator clareza é o fator que determina se você vai sair desse caos ou não, tá bom? Então, o fator clareza nada que é material foi criado sem um planejamento. E para ter planejamento, para ter organização, você precisa de clareza. Então, você precisa de clareza antes de você criar uma realidade, você precisa ter clareza de quem é você, direção, visão, tá? Objetivos, planejamento, tá? Então, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Essa frase é muito clássica, todo mundo já ouviu, acho que é da Alice do País das Maravilhas, enfim, mas ela faz total sentido, porque se a gente quer algo, mas como que a gente vai criar esse algo, né? A gente primeiro tem que ter clareza. Primeiro, antes de você criar a matéria, você cria estrutura, mas antes de tudo isso tem o quê? Tem você, tá? E você é o quê? Você é a entidade capaz de ter clareza. Qual que é, tá? E aqui a gente fecha o loop, porque a realidade, na verdade, ela é um loop. Primeiro, eu tenho clareza sobre a matéria que eu quero... Vamos ver, sobre a matéria, tá? Ou melhor, sobre a matéria que você quer ver, tá? Então, primeiro você tem clareza sobre a matéria, depois você cria estruturas, e estruturas criam matéria. Bom, cara, aqui a gente fecha o ciclo de a vida não precisa estar perfeita para estar certa, porque essa ideia conecta começo, meio e fim e te faz entender como a realidade é criada, como você pode ter mais noção, né, da sua própria vida, tá bom? Então, muitos livros defendem justamente isso, que você primeiro precisa alinhar, tá, consigo mesmo a sua visão de mundo, tá? Ou seja, aquilo que exatamente você quer para sua vida, tá bom? Então, qual é a realidade material que você deseja ver no mundo, tá? Então, porque quando você sabe disso, tudo começa a fazer sentido. Você começa a criar estruturas que criam matérias, tá? Então, a realidade que você tem hoje, ela é consequência de uma clareza passada, criando estruturas que colapsam matéria, tá bom? Então, você pode me perguntar, Gustavo, isso parece coisa muito abstrata. Eu entendi que estruturas criam matéria, tá? Eu entendi que eu tenho que ter clareza, mas e daí? Tudo isso parece meio abstrato para mim. E a resposta que eu vou te dar é sim. Qualquer coisa que eu fale aqui é abstrato, tá? Ideias são abstratas, tá? Estruturas são abstratas, mas é só o abstrato que constrói o material, tá bom? Então, quando você tem uma estrutura mental,
Ou seja, algo abstrato, isso te faz criar ou moldar a realidade. Então, essa ideia não é, quando você me pergunta, tá, tudo bem, Gustavo, isso tudo é abstrato, mas é justamente o abstrato que é o primeiro passo, o primeiro ponto da sua jornada, né, de entender essa engenharia de realidade, tá bom? Então, primeiro você percebe a sua identidade, primeiro você tem a sua visão, a sua percepção, e tudo nasce daqui, né? Tudo nasce de uma percepção, de uma personalidade que você adota, de uma mentalidade. E tudo isso é abstrato, tá? Primeiro você se torna, depois as coisas se moldam a quem você se tornou, tá? No abstrato, tá? Tudo... Falei besteira aqui. Tá, então primeiro você se torna, depois as coisas se moldam a quem você se tornou, tá? E para fechar esse vídeo de hoje, achei bem interessante a ideia de hoje. Depois desse vídeo eu quero que você tenha mais clareza sobre o que você deseja para ti, para você mesmo, tá? Parece bobo, mas escreva literalmente. Eu faço esse exercício detalhadamente. Qual é a realidade que você deseja viver, tá? Crie metas, objetivos, tá? Pense a longo prazo e a curto prazo, tá bom? E mais do que isso, pense em quais são as estruturas que você está criando hoje que vão gerar a matéria. A vida não precisa ser perfeita para estar certa. Aliás, ela nunca vai estar perfeita. Primeiro, a gente pensa em termos de estruturas e depois a gente cria matéria, tá bom? Então, vamos fechar esse vídeo de hoje, tá bom? Então, eu quero que você reavalie isso constantemente até você ter uma visão de onde você quer viver, né? Qual é a realidade que você quer viver, tá bom? Então, disclaimer fixo aqui para acabar. O vídeo de hoje toda quarta às 20 horas, horário de Brasília. Tem episódio novo aqui no canal, tá bom? A regra da casa é simples. Ideia boa é aquela que apanha da realidade e continua de pé. Eu sou o Gustavo Paulino e a gente se vê no próximo episódio, na próxima quarta, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa ideia, se inscreve e deixa o like no meu canal. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.